Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é a minha empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional, terças-feiras mais um programa da nossa série Comprar ou Vender, onde a gente traz uma abordagem de médio prazo e também de longo prazo de algumas ações, de alguns ativos diretamente aqui do nosso setor de análise, e hoje vamos falar de dólar e também de JBS. Vocês podem deixar aqui nos comentários os ativos que vocês queiram que eu fale na semana que vem. Vou deixar para vocês também o nosso cupom Carnaval Cap, tradicional dos carnavais, que dá 20% de desconto na compra na assinatura dos nossos produtos, pagando em até 12 vezes, ou 30% no boleto à vista. Vou deixar também aqui o canal do Telegram. Quando eu falar de longo prazo, tá, pessoal, eu vou falar das nossas carteiras, que tem essa pegada buy and hold, que é comprar para manter o máximo de tempo possível. Claro que se tiver algum problema, tiver alguma oportunidade, a gente pode tirar ou colocar algum ativo da carteira. E temos aqui, além da carteira internacional, só que é mais nova, começou em abril de 2020, mas também está performando acima do Ibovespa e do S&P. Tem as carteiras que iniciaram em 2017 e todas elas, a dividendos, a top crescimento, a micro small cap e a carteira Thiago Prux, batem com folga aqui os indicadores de mercado. E no final do vídeo eu falo um pouco mais sobre elas. E a nossa estratégia de médio prazo rastreador aqui, que são operações de 3 a 6 meses. Tá? Lembrando que essas carteiras estão no produto carteiras e no completo, e o rastreador no full trader. Se vocês querem ter acesso a médio prazo, curto prazo e longo prazo, o produto completo vai atender vocês. Tá? E a estratégia do rastreador aqui está com ganho fantástico, 1.998% contra 87% do Ibovespa, também desde 2017. Então hoje, pessoal, como eu falei, vamos falar um pouco de dólar, vamos falar um pouco de JBS, polêmicas à parte. Todo mundo sabe o que aconteceu aí na época da Lava Jato, claro que sempre vai ter essa sombra aí, essa questão da governança da empresa, mas em termos de negócio a empresa é fantástica, Hoje é a maior processadora de carnes do mundo, é líder mundial na produção de carne bovina, de frango e também de couro, e tem diversas marcas bastante conhecidas aqui no Brasil e lá fora, E quando a gente olha o tamanho, pessoal, da receita da empresa, a gente consegue entender que é uma empresa diferenciada, em termos de faturamento, tá junto com Vale, com Raízen, com Petrobras. Só no terceiro tri do ano passado aqui teve um faturamento de 92 bilhões de reais, uma alta aqui de 32%. Nós tivemos, em todas as unidades de negócio, a receita crescendo, não só em volume, pessoal, mas também em preço, A Seara cresceu 38%, a JBS Brasil 35%, a JBS Bovino nos Estados Unidos 34%, Suíno 42% e a PPC 21%. Lembrando que 73% das vendas globais da JBS foram localizadas nos mercados domésticos, e 27% aí de exportações, tá? E nós tivemos aqui também a receita líquida recorde, considerando os últimos 12 meses, do terceiro trimestre de 2021 para o terceiro trimestre de 2020, de mais de quase 330 bilhões de reais. Tá? O EBITDA veio forte também, o lucro líquido 7,6 bi, um crescimento de 142%, e a geração de caixa absurda, pessoal? Mais de 7 bi de geração de caixa livre, 40% em relação ao terceiro trimestre de 2020, e é uma empresa recheada aí de boas notícias. Eles já tinham aprovado em novembro do ano passado o programa de recompra de ações para adquirir até 10% das ações em circulação, bastante relevante. Tivemos a Moody's elevando o JBS para Investment Grade. Isso é bom porque ela tem mais facilidade para pegar financiamento. Distribuiu 2,4 bi de dividendos, dava em torno ali de R$1 por ação. E em termos de conclusão, vai continuar fazendo aquisições no mundo todo, pessoal? Concluiu a aquisição da Kerry Consumer Foods, que é uma empresa de produtos congelados e resfriados no Reino Unido e é forte na Irlanda também. Aprovação final para a compra da UON, que é a segunda maior empresa de aquicultura de salmão na Austrália, tá? E também da Sunny Valley, que é a empresa produtora de bacon, presunto, peito de peru e outros alimentos nos Estados Unidos. Então isso vai continuar acontecendo, A JBS segue consolidando o mercado, vai crescer de forma orgânica e vai crescer especialmente aí através
de aquisições, até porque no momento de crise nós tivemos várias empresas com dificuldades ao redor do mundo e ela pode aproveitar esse momento sim para fazer aquisições. Então nós temos uma empresa que tem uma perspectiva bastante interessante no longo prazo. Claro que ela pode sofrer um pouco no curto prazo em função da queda do dólar e também porque o boi está nas máximas, né? E agora já fica um pouco mais complicado para repassar preços nos Estados Unidos, a inflação está elevada lá também. Pode sofrer um pouco no curto prazo, mas como eu falei, tem essa perspectiva bastante interessante aí no longo prazo, tá? Nós não temos recomendação hoje, né, pessoal? A gente prefere outras empresas aqui no segmento de alimentos. Eu já comentei algumas vezes que dentro desse segmento de proteínas a gente acha a posição da Minerva bastante interessante, apesar de não ter posição. E no longo prazo, hoje, o que o pessoal não recomendaria aqui é Brasil Foods, né? Seria Minerva primeiro, depois Marfrig, JBS e não a Brasil Foods, porque frango é complicado. A gente sabe que tem outras fontes de receita também, mas boa parte da receita é frango, né? E frango é bastante complicado, então a gente não, o pessoal aqui não teria, tá? Mas a gente acompanha de perto aí as 4 companhias, tá? E outra coisa importante que pode ocorrer ainda, esse ano talvez é mais difícil, mas talvez o ano que vem, é essa venda de ações que vem ocorrendo por parte do JBS, que na nossa avaliação é positiva, à medida que a gente entende que o JBS deve fazer listagem das ações lá nos Estados Unidos, né? Então teria os BDRs aqui no Brasil e faria listagem direto lá fora. E com o BNDES como o maior sócio da empresa, isso não aconteceria, tá? Então é prioritário aí que o BNDES termine, né, de vender essas ações aqui da JBS. Claro que é um volume grande de ações, mas a liquidez das ações estão boa, né? As ações também estão nas máximas históricas, é um bom momento aí para fazer esse tipo de operação, tá? Então, para longo prazo, como eu falei, a gente prefere outras empresas, mas acompanha de perto. E na estratégia do rastreador, até faz um tempinho que a gente não recomenda a JBS. Ó. Nós fizemos 2 operações aí nos últimos tempos, uma deu 17,5% de ganho, outra deu 14,5%, aqui estamos invictos em JBS, e graficamente até estava marcado aqui no gráfico, certo? Algum vídeo antigo aqui que eu já fiz, apontando ali onde, né, que nós teríamos comprado pela estratégia do rastreador. Seria uma das poucas compras aqui, deu compra em junho do ano passado e permanece dentro do canal de alta aqui, vocês estão vendo? Então, nesse momento, né, quem tem JBS pensando no médio prazo, nada a se fazer, continua posicionado na ação. A venda só se ela perdesse aqui esse canal de alta, seria uma boa operação ali, teria dado em torno aí de uns 25% até agora, né, desde a compra de julho do ano passado, e teria pegado ainda 2 pagamentos aqui, deixa eu ver, acho que 2 pagamentos de dividendos, né, um em agosto do ano passado, só confirmar isso, um dividendo de R$1, e aqui em novembro mais R$1, né, teria pegado ainda 2 pagamentos de dividendos. Então, quem está posicionado aí para médio prazo, pode continuar posicionado, né, perdendo aqui o canal de alta, daí faria a venda aqui das ações da JBS, tá, pessoal? E a outra questão é o dólar, né? Muita gente tem nos perguntado sobre o dólar. Eu já comentei algumas vezes que desde 2017 os analistas aqui têm a mesma avaliação, a mesma expectativa em relação ao dólar, que era se manter caro, né? E caro para a gente aqui seria lá na casa dos 4,30, 4,40, 4,50, justamente aqueles ativos que nós recomendamos que trabalham com exportação ganhariam bastante dinheiro, e falta bastante aí para o dólar cair para essa faixa aí de 4,30, 4,40 e assim por diante, tá? Só algumas questões aqui que vale a pena ponderar, tá, pessoal, quando a gente fala de dólar. Primeiro, a gente acha interessante sim ter ativos em dólar, né? Inclusive a gente pode compor a carteira com ativos como ações. Então a gente pode ter uma ação de uma Apple, uma ação de uma Coca-Cola em moeda forte, né? Não tem, é interessante, né, ter essa exposição. A gente pode ter exposição em ouro e ao mesmo tempo em dólar, pode ter em criptoativos e dólar ao mesmo tempo, enfim, tem várias dessas opções, né? E além disso, a gente tem as opções também de aplicar o dinheiro em ativos internacionais sem ter a variação cambial. Inclusive, eu já comentei algumas vezes aqui que na minha carteira ali, Thiago Prux, tem ativos que não sofrem com a variação cambial. Existem fundos de investimento que fazem essas estratégias de hedge, né, e que diminuem a volatilidade
da carteira, porque agora a gente vê a bolsa americana caindo e o dólar caindo. Claro que isso é uma visão de curto prazo, né, pessoal? Para o longo prazo, isso aqui tem uma importância secundária, terciária. Se o dólar está R$ 5,00, R$ 5,20, R$ 5,30, R$ 4,80, R$ 4,70, pensando no longo prazo, o que a gente tem que ter em carteira são ações de empresas que lá fora subam mais do que o dólar e compensem nesses momentos de queda, mesmo a gente sabendo que no longo prazo a tendência do dólar em relação ao real é se apreciar, né? É o que tem acontecido mesmo nas melhores épocas aqui da economia brasileira. O que nós não achamos interessante são aquelas pessoas que querem comprar, primeiro, renda fixa como investimento de longo prazo em dólar. A gente tem até algumas recomendações ali para quem quer fazer caixa, por exemplo, de curto prazo, ok. Mas porque lá fora paga muito pouco, né? A não ser que a pessoa realmente queira tirar o dinheiro do Brasil, né? Acho que vai acontecer alguma coisa no Brasil, quer mandar o dinheiro lá para fora, mas a gente acha mais interessante ter renda fixa aqui, tá? Porque a renda fixa aqui paga muito mais, né? Então, simplesmente ter dólar e não ter alguma coisa vinculada em dólar, nós não achamos tão interessante assim no longo prazo. Inclusive, a gente acaba tendo um custo de oportunidade muito grande, né? Como é o caso aqui desse gráfico. Claro que esse gráfico é de longuíssimo prazo, mas ele mostra desde 2000 o comportamento do dólar em relação ao IPCA mais 5, que seria um título público, né? A gente pega a média da inflação aí no Brasil, IPCA seria uns 6,5%, 7%, se a gente pegar nos últimos 15, 20 anos, né? Tem títulos que pagam a variação da inflação mais uma taxa fixa. Se a gente pegasse aqui o IPCA mais 5%, teria dado mais de 1.000% contra 300% do dólar. Então nós não achamos interessante ter dólar, simplesmente dólar, né? Sem estar vinculado a algum outro ativo, né? Daí vale mais a pena, né? Se for para pensar em proteção contra inflação, ou sei lá, algum tipo de proteção, valeria mais a pena ali ter esses títulos IPCA, tá? Mas pensando no longo prazo, como eu falei, praticamente todas as nossas carteiras, desde fundos imobiliários, tem REITs também, a carteira Small Caps, por exemplo, tem ativos que exportam, né, tem ativos em dólar, carteira de dividendos, a carteira Thiago Prux, temos carteira internacional, as nossas carteiras diversificadas, todas elas têm uma posição em moeda forte que é o dólar, e isso vai continuar nos próximos anos, tá? A nossa avaliação em relação a essa questão do dólar de longo prazo permanece a mesma, né? A gente não pode esquecer que também que nós temos eleições e que tem a possibilidade do Fed subir os juros acima do esperado, e caso a gente tenha alguma crise, alguma coisa maior, é normal a corrida para o dólar, a gente ter uma valorização aí do dólar, tá? Mas como eu falei, a nossa expectativa sempre foi essa na casa de 4,30, 4,40, 4,50, até porque não dá para cravar preço de dólar, né, pessoal? Tem um monte de variáveis que nem tinham acontecido naquela época, como a questão do Covid, e tem várias outras variáveis que podem acontecer e que hoje a gente não sabe, né? Talvez se a gente estivesse conversando há 3 meses, nem falaria aí em Rússia, Ucrânia, e daqui a 6 meses pode ter algum tipo de problema diferente, tá? Então a gente continua acreditando sim no dólar forte, né? Agora, quando a gente olha com uma visão mais de médio e curto prazos, o dólar vem trabalhando dentro desse retângulo aqui, né? Desde 2020, ele não conseguiu romper com força os R$ 6 e também não conseguiu perder com força aqui a casa dos 5,10, 5,5, né? Graficamente, né, pessoal, a gente já vinha comentando desde aqui da casa dos 5,60, 5,70, que o dólar tinha perdido a tendência de alta de curto prazo e agora graficamente ele está perdendo também a de médio prazo, e aí poderia tranquilamente, né, o próximo ponto mais importante é aqui na casa dos 4,50, que daria uma baixa de pouco mais de 10%. Claro que aqui, além da questão gráfica, tem a questão psicológica, né? O gráfico ele mostra esse lado psicológico também, que é a barreira dos R$ 5, né? Essa barreira é muito forte psicologicamente, mas perdendo os R$ 5 aqui tem tudo para vir para casa dos 4,50. A gente não faz operações em dólar puro, né? A não ser na sala de day trade lá, que durante o dia o pessoal faz esse tipo de recomendação, mas nós fazemos em ativos atrelados ao dólar e também em ações aí internacionais para o médio prazo, e nesse momento a gente não está posicionado em nada, né, dessas ações internacionais para o médio prazo, mas como eu falei, para o longo prazo faz todo o sentido, tá? Então, médio prazo, curto prazo, tendência de baixa do dólar, né? E pode sim, né, mesmo que não fosse essa expectativa, bater 4,50, 4,60, rompendo aí
os R$5, tá certo, pessoal? Essas informações que eu queria passar para vocês. Lembrando que nós temos aqui a estratégia do rastreador, que são operações aí de 3 a 6 meses. Esse ano está em torno de 4% contra 7% do Ibovespa, mas vem performando muito bem desde 2017. E as carteiras de longo prazo, dividendos, focada obviamente em dividendos, não só de empresas que já pagam, mas empresas que podem pagar bons dividendos. A Top Crescimento focada em crescimento. Micro e small caps, aí aqui tem de tudo, tem empresas de recuperação, tem empresas de crescimento, mas empresas de menor capitalização, é o grosso da carteira. E a carteira Thiago Prux, que tem 90% do portfólio, ou de ações brasileiras ou de ações internacionais, né? E as brasileiras também com negócio fora do Brasil, tá? Todas elas performando muito bem. Lembrando que para quem tem os seus investimentos, a gente pode fazer uma avaliação, uma análise e retornar para vocês, tá? Não esqueçam de aproveitar a promoção, informações de produtos, assinaturas aqui na descrição, e-mail contato@capitalismo.com.br. Qualquer dúvida vocês podem nos chamar no WhatsApp, no Telegram, né? Deixem um áudio, uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.